Bom dia, boa tarde, boa noite. Damos início a mais uma edição do podcast Palavraiada, diretamente dos estúdios do Unifia. Eu sou Edgar Jorge. E eu sou o Fernando Pagan, e hoje nós temos aqui um convidado do próprio Instituto. O professor Fábio está aqui com a gente, do Grupo Uniceps. Seja bem-vindo. É um prazer retornar aqui e poder aí falar com você sobre as novas mudanças que estão ocorrendo. Maravilha, agradeço o convite, Edgar Jorge, o professor Pagan, que retorna aqui à casa depois de uns 10, 12 anos mais ou menos. E a todos os internautas aí, saudações a todos. Bacana. Professor Fábio, primeiro eu preciso agradecer pessoalmente a gentileza que você nos faz de ceder os seus estúdios para a gente levar adiante o nosso projeto do podcast Palavraiada. É uma iniciativa minha e do professor Fernando, que a gente quer trazer pessoas, como a gente chama aí, gente relevante e papo interessante, e a gente vai ser o mais aberto possível para trazer pessoas realmente de todas as atividades reconhecidas e pessoas também populares para trazer um pouco das suas histórias para a gente. E aí, como falar em história, me conta um pouco sobre o Fábio. Como é o Fábio como pessoa, o que o Fábio é. Você já foi professor, qual é a sua formação? Conta um pouquinho para a gente, por favor, Fábio. Então vamos lá. Fábio tem 55 anos, casado, tem um filho de 20 anos, estudante de medicina. Eu costumo dizer que quando ele terminar a faculdade de medicina vai ser a minha aposentadoria. Eu já atuo na área de educação desde 1997. Comecei lecionando o que a gente chamava na época de quinta, oitava séries, hoje é o Fundamental 2. E aí eu fui subindo para ensino médio, ensino técnico e cheguei no ensino superior como assistente de um professor na disciplina de informática. Minha formação é na área de informática, de administração de empresas. E uma curiosidade, esse professor casou e aí ele foi para a lua de mel em Cancún, salvo engano, teve alguns imprevistos lá e demorou para retornar. E aí aquilo que seria 2 semanas de aula acabou se tornando 2 meses. Quando ele voltou, para minha sorte, o azar dele, já não tinha mais o cargo disponível de professor universitário. E aí eu subi de assistente para professor. E aí eu comecei a galgar vários cargos, pegando mais aulas. Subi para gestão de instituição de ensino superior em 1999. É tanto tempo, né? E de lá para cá eu construí uma carreira aí de professor universitário e também de gestor de instituição de ensino superior. Essa era uma curiosidade minha, que além de gestor de uma faculdade, de uma universidade, você é educador também. Isso é bacana, era uma curiosidade minha. Foram no auge da minha carreira docente, eu cheguei a dar 60 aulas na semana. Começava na segunda-feira com aquelas crianças lá de quinta série, 7 horas da manhã, e terminava no sábado à tarde em Piracicaba com aulas em cursos de pós-graduação. Bom, então, visivelmente você está muito bem, né? Então você se conservou muito bem, tendo uma jornada tão extensa. E aqui, do Grupo Unicep, como que foi sua chegada? Porque eu já estava trabalhando aqui quando você veio aqui trabalhar também na instituição. Aqui na Unicep tem uma curiosidade, eu recebi o primeiro convite, o primeiro contato aqui de Amparo no ano de 2006. Através de um amigo em comum com a reitora aqui, a professora Odila, que ficou durante tanto tempo aqui na casa. Esse amigo chegou e falou, olha, Amparo está precisando de alguém lá para a direção. E aí, se você permitir, eu indico o seu currículo. Isso foi no ano de 2006.
Para minha surpresa, a professora Odila me ligou, agendou dali algumas semanas uma reunião, que eu vim aqui em 2006, fizemos a reunião e ficamos alinhados de que mais algumas semanas eu voltaria para conversar com o mantenedor, junto com a professora Odila. Bom, eis que essa reunião nunca aconteceu. Em 2008, eu estava mantinha trabalhando numa outra instituição em Limeira. Minha secretária ligou e falou, a reitora de Amparo quer falar urgente com você. Eu já nem lembrava quem era, né? Aí era a professora Odila. Tudo bem, professor? Tudo bem e tal. Eu preciso que você me mande o currículo agora. Eu falei, tá bom, já te mando. Isso era 9 horas da manhã. 10 horas da manhã ela me ligou. Professor, eu não recebi o seu currículo ainda. Inclusive, quando mandar, você coloca o cargo esse. Eu falei, tá bom, professor, eu já mando. 11 horas a professora liga de novo. Não recebi o seu currículo. Eu falei, professora, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando e eu só vou poder te mandar o currículo a hora que eu chegar em casa. Ok. Eu estou na minha 23ª aula do dia, calma que daqui a pouco eu envio. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, e esse trabalho dentro de instituição de ensino, você entra de manhã e sai à noite, né? Eu cheguei em casa, era 8h30 da noite, o telefone tocou e era uma secretária que nós tínhamos aqui, a senhora Sandra Gruppo. Professor, eu preciso do seu currículo. Eu falei, caramba, eu realmente tinha esquecido. Mas eu acho que vocês estão meio desesperados. Eu já vou mandar já. Dá um tempinho aí que eu já te encaminho. Peguei, mandei o currículo e pensei comigo, isso não vai dar nada. E isso foi no mês de março. Assunto morreu, ficou totalmente adormecido. E quando foi em julho, me liga, não a professora Odila, uma outra profissional do grupo Unisep, dizendo que estava com o meu currículo e que precisava marcar uma reunião comigo em São Paulo. E aí eu já não entendi mais nada, né? Que é Amparo, São Paulo. Bom, vou lá para São Paulo, conheci os mantenedores do grupo Unisep Educacional, fizemos uma reunião e foi alinhado ali a minha contratação. E eles queriam o início imediato. Eu falei, não tem como. Eu estou há 15 anos numa outra instituição e eu não posso simplesmente chegar lá e virar as costas e ir embora. Eu consegui estar disponível aqui para começar em Amparo efetivamente na reitoria a partir de outubro de 2008. A professora Odila não estava mais aqui, ela tinha ido para a instituição de Ouro Fino. E aí começa a trajetória aqui em Amparo, a partir de outubro de 2008. Muito bacana, muito bacana. Eu às vezes eu me perco aqui porque eu tenho que escolher a câmera para... Eu já falei, às vezes alguém vai estar falando e não é uma entidade qualquer, é alguém de nós aqui, eu alcanço depois com a câmera. Então vamos tocando a vida. Eu cheguei a fazer um serviço de consultoria para o grupo Unisep. Na época, eu fui contatado pelo Dr. Ismário, né? Ismário Bernardi, que tem uma relação familiar, né, com os mantenedores, e eles me contrataram para fazer uma análise de viabilidade de aquisição da faculdade acho que de Machado. Machado, pode ser. Que era uma faculdade municipal. Aí eu chamei um colega consultor e fizemos o trabalho, né, o due diligence, que chama isso em inglês, né, é um trabalho de diligenciar, de pesquisar, de aprofundar uma análise técnica. E foi muito bacana. O grupo muito correto, muito fácil lidar com o grupo, eu gostei muito, então eu tenho excelente lembrança dessa relação comercial profissional que eu tive com o grupo. Depois eu vim a ministrar aula aqui, acho que foi por um semestre no curso de administração não foi administração, foi informática, né? Desenvolvimento de sistemas. Muito legal, muito legal. Qual é o tamanho do grupo Unisep hoje, professor Fábio? O Grupo Unisep é um grupo pequeno, perto dos grandes grupos educacionais que nós temos no país. Mas nós somos um grupo familiar muito sólido. Nós temos 7 instituições de ensino presenciais nas unidades
nas cidades de Registro, que é um centro universitário, Peruíbe e Itanhaém, compõe ali o Vale do Ribeira, Amparo, que é um centro universitário, Ouro Fino, Pouso Alegre e São Lourenço, que nós fizemos a transformação de faculdades integradas para centro universitário recentemente, agora nesse ano de 2025. São 7 unidades físicas e hoje nós temos 49 polos de ensino à distância espalhados principalmente pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais. Bacana. Em relação a esses polos de ensino à distância, a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, que parece que esse tema está fervendo, né? Nas universidades brasileiras, não é isso? Muito, muito. Tem muitas mudanças aí que vem pela frente aí, que vai dar uma chacoalhada geral em todas as instituições de ensino. Bacana. E quantos alunos vocês atendem atualmente? Você tem aí um número? Quando a gente fala de grupo Unisep no ensino presencial, na casa de 9.000 alunos, quando a gente fala da Unisep educacional para o ensino à distância, esse número sobe para 12.000 alunos. Pensando, já vou entrar um pouquinho aí nesses 12.000 alunos, esse decreto não interfere em nada esses alunos matriculados? Absolutamente nada, né? O decreto que saiu agora em maio de 25, ele estabelece um novo marco regulatório do ensino à distância, ele coloca algumas regras e principalmente que os alunos que já estão no ensino à distância assim permanecem até a conclusão dos seus cursos e as instituições têm 2 anos para fazer as devidas adaptações que constam desse decreto. Então, para aliviar as pessoas que já estão matriculadas, mesmo se essas pessoas se formarem, demorarem 2 anos, não afeta absolutamente nada? Absolutamente nada. Quem entrou no ensino à distância em janeiro de 2025, no curso de 4 anos, ele vai ter a sua formação à distância com as mesmas características de quando ele entrou. Isso não vai alterar em absolutamente nada. A partir de 2026, aí já é outra história. O que a gente está falando, que a gente ia falar um pouquinho mais tarde, mas a gente já entrou no assunto, é sobre o novo marco regulatório do ensino à distância, que foi editado agora em maio de 2025. É disso, professor? Exatamente. A legislação brasileira, a gente ainda trabalhava com um decreto de 2017, antes da pandemia, e há muito tempo se falava de um novo marco regulatório. Esse marco veio agora em maio de 2025. E ele deixa muito claro as 3 modalidades de ensino que passam a ter validade no Brasil, que é o ensino presencial, o ensino semipresencial e o ensino EAD. Para EAD, ele traz vedado cursos de medicina, direito, psicologia, enfermagem na modalidade EAD. E esses cursos eles vinham sendo ofertados país afora na modalidade EAD. Então isso, a partir de agora, é proibido. E ele coloca que todos os cursos de licenciatura, os cursos que formam docentes, professores, assim como os cursos de saúde, como nutrição, biomedicina, estética, educação física, esses cursos passam a operar com a bandeira de semipresencial. Eles não podem mais ser ofertados na modalidade EAD. Odontologia também é presencial? Odontologia também presencial, 100% de presencialidade. Nos cursos presenciais, o novo marco regulatório ele reduz a parte EAD da carga horária de 40% para 30% de EAD nos cursos presenciais. Esse percentual antes era de 40%. Eu imagino que isso deve estar ocasionando assim uma série de movimentos e de necessidades de adequações e toda a carga, vamos dizer, do conteúdo, né, do conteúdo didático e de horários estabelecidos aí, mudando de presencial ou de a distância para presencial e vice-versa. É isso?
Exatamente. Aí tem alguns detalhes, né, que esse novo marco regulatório traz, que ele coloca algumas regras aí para os polos de ensino à distância, que ele passa a ter uma infraestrutura mínima, seria pelo menos uma sala de recepção, uma sala de aula, um laboratório de informática e uma sala de coordenação. E nós sabemos que tem muitos polos funcionando em garagem. Numa garagem de uma casa, que é apenas uma única sala para ter o endereço lá no MEC. Então, isso vai trazer investimentos grandiosos aí, né? Isso além de trazer investimentos para as instituições que mantêm os polos que não estão adequados, vai trazer também um fechamento de muitos polos aí de educação à distância. Vai inviabilizar economicamente muitos desses polos que estão trabalhando de uma forma mais precária. Totalmente. E aí o próprio decreto que estabelece esse marco regulatório, quando você fala de licenciatura, o curso de pedagogia hoje no Brasil é um dos cursos recordistas em matrículas no ensino à distância. Quando a gente fala aqui da nossa região de Campinas, você tem um sistema de locomoção muito bom, você sai de uma cidade, você vai entrar numa outra cidade que tem condições de ter um polo de ensino à distância e que suporte esses alunos. Quando você leva isso para o interior de Minas Gerais, o interior do Nordeste, do Norte do país, às vezes a única opção que você tem num raio de quilômetros e quilômetros é aquele polo de ensino à distância. E que ali aquele aluno conseguia fazer um curso de pedagogia, um curso de administração, e que isso não vai mais ser permitido, porque a pedagogia na modalidade EAD, ele passa a contar com 50% de presencialidade. E aí, para você manter um curso desse num polo, a gente tem trabalhado ainda os números, mas não se viabiliza com menos de 30 alunos por polo. E há, no caso, agora uma diferença nesse decreto, né, entre o que é uma aula presencial e o que seria uma aula síncrona, né? Porque antes não havia essa diferenciação, né? Então muitas pessoas entendiam que uma aula transmitida ao vivo já seria presencial, ou não? Não, o decreto ele deixa muito claro que... Esse decreto deixa, mas aquele outro não esclarecia. O decreto anterior não. Ele não deixava claro o que era uma aula presencial, síncrona ou assíncrona. E este não, ele traz que você tem que ter aulas presenciais e uma carga horária de aula assíncronas, que é com a presença naquele real time, no mesmo momento, com o professor. O que vai inviabilizar muitos cursos e muitas instituições país afora. Tá evidente isso, porque você vai ter o custo da presença desse professor e também há um limite, pelo que eu me lembro de ter lido rapidamente no decreto, há um limite aceitável, um limite máximo de alunos para um professor, né? É isso? Exatamente. Anteriormente, você podia ter a figura do tutor para até 240 alunos. Hoje não tem mais essa figura do tutor, ele passa a ser um cargo administrativo e você traz à tona o professor mediador com um limite de 70 alunos. Então isso cai de 240 para 70. No final das contas, o que vai acontecer com a educação à distância no Brasil? Você vai ter um tique médio de oferta no mercado, esse valor vai subir. Hoje, como exemplo, nós na Unisep Educacional, nós ofertamos aí uma pedagogia, modalidade EAD, em média a R$150. Esse valor vai chegar perto de R$300 e tende a inviabilizar economicamente para muita gente. E há quanto tempo vocês trabalham aqui com a modalidade EAD? Quando que começou os primeiros cursos em EAD? Nós começamos os primeiros cursos EAD na Unisep Educacional em 2018. No segundo semestre de 2018, com os cursos de administração, contábeis, pedagogia e processos gerenciais. E o crescimento em porcentagem dos alunos matriculados que vocês atenderam, você tem uma noção dessa média? Hoje, desses 4 cursos, eles se tornaram 22 cursos
Nós abrimos os nossos 4 cursos aí com, em média, 200 alunos. Esses 200 alunos, de 2018 para cá, em 7 anos, viraram 12 mil alunos do ensino à distância. De 4 a gente saltou para 22 cursos. É uma escala fenomenal. Basicamente, a cada ano a gente dobrava aquela quantidade que nós tínhamos do semestre anterior. E o EAD sempre teve uma característica no Brasil. Se entra 10 alunos, depois de 3 meses, você tem 6 alunos em sala. Aí quando você fecha o primeiro semestre, daqueles 10 matriculados, cai para 4. Isso porque, às vezes, o aluno não tem uma conexão de internet razoável, ele não tem um dispositivo que permita ele acompanhar essas aulas tanto as aulas teóricas, os vídeos, os livros textos, os resumos que a nossa equipe de professores conteudistas prepararam lá atrás. Hoje, dos nossos 22 cursos, nós temos o material completo dos 22 cursos montados, elaborados por a equipe de professores da Unisep Educacional. Deixa eu fazer uma pergunta que me oprimindo aqui, eu preciso fazê-la. A sua opinião, essa mudança, ela vai melhorar a qualidade do ensino, apesar de dificultar o acesso das pessoas aos cursos, como em relação a hoje? Como você mesmo diz, há uma perda grande de alunos ao longo dos cursos, mesmo de EAD. Agora, com essa mudança, você acredita que a qualidade da educação tende a melhorar, ou isso está um pouco... É uma fantasia minha por enquanto? Bom, eu acho que ninguém vai propor uma mudança desse porte para piorar, né? A gente ainda carece, o setor educacional ainda carece de novas informações após o decreto, que é o que a gente chama das DCNs dos cursos, que é as diretrizes que vai nortear cada um dos cursos. Mas, em linhas gerais, eu acredito que vai ter uma melhora sim. Por quê? Tem muita instituição oferecendo a educação à distância sem nenhum material, sem nenhum conteúdo. O aluno se matricula lá e, quando muito, ele vai no polo para assistir uma aula numa televisão de tubo ainda. Nós temos muito disso. E essa aula nada mais é do que um professor falando isso de forma gravada. Então, quando você pega o material que nós temos elaborado aqui na Unisep Educacional, que ele passa por um livro-texto, ele passa por vídeos do professor falando a cada tópico desse livro-texto, explicando. Ele tem atividades de tarefa, atividades de lição, e nós chamamos de atividades de frequência na Unisep, que mesmo sendo um curso à distância, mesmo o decreto anterior ele já cobrava presença desses alunos às aulas. Então, para efetivar isso, nós temos atividades de frequência. E, pasme, tem aluno que faz um curso EAD que reprova por falta. Porque eu preciso comprovar isso dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem, que esse aluno ele passou efetivamente pela carga horária, né? E essa melhora ela vem porque vai estabelecer como uma linha de corte para todas as instituições fazerem isso. Então hoje acho que não é segredo para ninguém, você tem instituições oferecendo cursos de graduação a R$ 49,90. Sim, eu recebo no meu e-mail 3 cursos por 90, né? até de pós-graduação. Eu diria que está caro, 3,90 está caro. Você tem cursos de pós-graduação e sendo ofertado 3 cursos a R$ 69,90. E o cara consegue... Então é golpe. É golpe. Cuidado que é golpe. É. E o detalhe, ele consegue ainda fazer um curso de pós-graduação numa duração mínima menor do que exigida por legislação, que no mínimo, hoje um curso de pós-graduação tem que ter no mínimo 6 meses de duração.
Nesse ponto que você tocou é legal, porque eu já vi cursos ofertados a mim, são 2 cursos ou 3 cursos em 5 ou 6 meses, é tudo concentrado, você ganha 3 especializações, né, de pós-graduação num período curtíssimo. Eu fiz a minha especialização na Universidade Senac, eu fiz em um ano, 240 horas, eu não me lembro, foi mais de um ano e pouco. Então, estava assim uma verdadeira mercado, um mercado de flores aí, né? Tem para todo tipo, né? Para todos os gostos, né? A educação... Exatamente. Nós tivemos um caso, para citar um exemplo aqui em Amparo, este ano nós tivemos uma instituição ofertando um curso de enfermagem à distância na cidade de Amparo. Caramba, não era permitido, e agora com o decreto isso ficou mais claro ainda, né? E aí vem uma curiosidade. Mas já não era permitido. Já não era, mas já era ofertado. Porque Entendi. você não tinha regulação no mercado, né? Eu tenho cursos à distância, como por exemplo nutrição, biomedicina. Esses alunos vêm no campus aqui de Amparo para fazer as aulas práticas, em que eu tenho laboratórios. Esse aluno recebe um cronograma dessas aulas práticas. Quando ele entra no início de cada semestre, ele vai saber o dia que ele vai ter que vir aqui. E eu tenho instituições dentro de Amparo oferecendo os mesmos cursos e que não tem aula prática. Então, pelo menos nesse sentido, e de acordo, respondendo a sua pergunta anterior, vai ter uma melhora? Sim, com certeza. E agora você me despertou outra pergunta. Você teria para onde eventualmente denunciar essa oferta, como se diz, clandestina de curso? Porque aparentemente, não sendo um curso oficial, não sendo um curso reconhecido, eu poderia categorizá-lo como algo clandestino? Ou é um exagero da minha parte falar assim? Você pode, o próprio Ministério da Educação e Cultura, o MEC, ele tem um canal de denúncia, e você faz a denúncia, abre um processo lá, e aí você vai cair na vala comum do MEC, que até algum analista lá pegar alguém processo, se importar com a sua denúncia. Se importar. Isso, entendi. E a coisa ir para frente... Que a burocracia vai tornar isso desimportante. Um exemplo, eu tenho denúncia que eu fiz há 6 anos atrás que até agora não recebi resposta. E que a instituição ainda continua fazendo as mesmas ofertas, ou continuava. Entendi. É quase o mesmo tempo, né? Entre o primeiro decreto que saiu, que faz 8 anos, né? E agora o segundo, né? Exatamente. Então, infelizmente, o serviço público no geral no Brasil ele é muito moroso, né? Então é complicadíssimo isso, né? Eu tenho mais uma questão em relação ao ensino à distância, professor. Eu não vi no decreto, fiz uma leitura muito rápida, com certeza não cheguei a esgotar na profundidade necessária. Mas em relação a cursos de pós-graduação, mestrado, eu não vi nenhuma citação no novo decreto a respeito disso. Eu não vi ou me passou batido? Me esclarece. O que acontece? É permitido ofertar curso de pós-graduação ou de mestrado, perdão, vou insistir no mestrado, em ensino à distância? Bom, você não viu no decreto de maio porque não consta efetivamente a pós-graduação, nem lato sensu, nem stricto sensu, vedado ou não a oferta dele na modalidade à distância. Nós aguardamos, o que a gente sabe de bastidores é que virá uma legislação específica tratando dos cursos de pós-graduação, tanto especialização, lato sensu, como o stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Então eu não vi porque não tinha mesmo. Não viu porque não tem, efetivamente não. Entendi. E isso é uma falha, porque quando você lança um decreto com várias nuances, com várias mudanças, ele ainda cita no próprio decreto que
aguarde regulações específicas para polo, para o corpo docente, que ele passa a ser chamado de, você não tem mais a figura do tutor, é o professor conteudista, é o professor mediador, é o professor regente. Então nós precisamos dessas diretrizes. Tem toda uma nova nomenclatura, uma nova carga de responsabilidades, de conteúdos para cada um desses personagens aí. Mas em se tratando de educação, né, no Brasil sempre foi assim, né? O decreto ele traz que nós temos o prazo de 2 anos para fazer a adaptação a todas as mudanças, né? E que nesse prazo a gente espera que saia as diretrizes curriculares nacionais de cada curso, normatizando o que você pode e o que você não pode dentro de cada curso. Mas pode demorar 2 anos para sair a diretriz? Eu vou te dar um exemplo do meu curso de Direito aqui presencial, que eu já reconheci. Eu abri o curso em 2018, eu já fiz o reconhecimento dele em 2022 e até agora estou aguardando a portaria de publicação do reconhecimento do curso. Então, em se tratando do MEC, pode sim. Eu tenho o recredenciamento institucional aqui, que eu já concluí em 2023, que até agora oficialmente não saiu publicado no Diário Oficial. Então, em termos de MEC, de educação, pode sim, pode, não tem jeito. Eu estava conversando com você um pouco antes da gente começar, porque eu tinha um cargo executivo e na época dos grandes planos econômicos pelos quais o Brasil passou, eu tinha a responsabilidade junto com uma grande equipe, né? Eram algumas centenas de pessoas, de fazer cada plano estar no ar no dia seguinte à edição dos decretos, né? Então a gente passou por algumas dezenas, né? Plano Sarney, plano isso, plano aquilo e tal. E até o Real em algumas edições, mas havia uma diferença, que as coisas eram exaustivamente pensadas e já vinham completamente prontas, porque a gente mexia com os dinheiros, as economias das pessoas, né? E fica complicado a gente imaginar que, em se tratando da educação, que devia ser algo tão mais importante, né? Isso, eu vou mudar um pouco, vamos filosofar um pouquinho sobre isso, um pouco mais do que a gente já fez. Isso significa que a educação brasileira não tem a importância que ela precisaria ter para realmente transformar o Brasil num país desenvolvido? Essa é uma provocação que eu te faço. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Enquanto o Brasil não estabeleceu uma política pública perene de educação, nós não vamos sair do lugar. Hoje, a nossa política de educação é de acordo com o governo que está atual. Eu não sei, o ano que vem nós temos uma eleição majoritária. Será que, se houver uma mudança de governo, de linha, ou seja, de esquerda, de direita, de centro, de meio, não sei, será que todo esse decreto vai ser mantido? É uma indagação. É aquela questão, né, de ser um programa de governo e não ser um programa de Estado. De Estado. Né? Essa é a dificuldade. Aqueles países que adotaram a educação como a prioridade, como o foco, sobre o qual se construiriam o desenvolvimento desses países, eles desenvolveram isso como política de Estado e não de governo. Quer dizer, os governos que se sucedessem deveriam obrigatoriamente dar continuidade àquela política, né, para que não fosse interrompido, para que as pessoas tivessem a segurança de que estariam sendo conduzidas pelos caminhos certos da educação. É por aí. É exatamente isso. Falta a política de Estado. Nós temos e mantemos ainda a política de governo. Então, o governo que está de plantão, ele pode mudar ou não. Então, fica a dúvida. Será que
para 2027 nós vamos estar trilhando o mesmo caminho que o marco regulatório agora de maio de 25 trouxe para o ensino à distância? Não sei. Mas para você programar a instituição, programar a vida da comunidade acadêmica, fica extremamente complicado. Eu não tenho dúvida disso. Nós começamos um semestre agora, no dia 4 de agosto. Eu estou programando o próximo semestre, que é o de 2026, e com um monte de incertezas do que eu vou fazer com os meus cursos que eu tenho na modalidade EAD, os cursos que eu vou ter que mudar e criar para semipresencial, as mudanças que eu vou ter que implementar nos meus cursos presenciais. Então, assim, é uma incerteza muito grande. E detalhe, eu posso fazer todas essas mudanças já para 2026, 2027 muda-se o governo e pode vir outras mudanças. A insegurança ela não se vai, ela é residente, fixa. Na tarefa, na educação, né? Eu costumo dizer que nós trabalhamos o dia a dia na educação literalmente com a faca no pescoço, né? O que você tem que seguir para você cumprir o que está na legislação, para você não ser penalizado. Está vendendo o almoço para poder jantar, não é isso? É mais ou menos assim. Está trocando o pneu do carro andando. Pneu de carreta a gente troca andando. E Fábio, nessa sua experiência, em toda a sua experiência, qual foi o momento que você percebeu que houve uma política pública e que houve uma melhora na educação, na melhora também de oportunidades para que mais pessoas tivessem, né, o acesso à educação? Por exemplo, o EAD, nós escutamos sim muitas críticas, você sabe disso, mas é uma maneira de muitas vezes dar oportunidade para aquelas pessoas, como você citou até de Minas, né, aquelas pessoas que moram mais afastadas, né, e que às vezes não tem a condição do transporte para chegar, para fazer justamente um curso superior presencial. Mas nessa sua experiência, o que você viu de política pública que funcionou para a melhoria da educação de maneira geral, em relação mesmo à qualidade de conhecimento educacional, de formar profissionais competentes e também nessa questão de dar também oportunidade para essas pessoas que estão mais afastadas, né, de um centro educacional de ensino superior? Pagan, não tenho dúvida nenhuma que quando nós quando o Brasil partiu para popularizar o ensino à distância, a gente deu um salto na quantidade de brasileiros com acesso ao ensino superior. No início existiam e existem até hoje bons projetos de ensino à distância. Forçou as universidades públicas, né? Nós temos a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós temos aqui na nossa região, praticamente em todas as cidades, tem um polo da Univesp. Isso, se você pensar há 15 anos atrás, era algo inimaginável que uma instituição pública partiria para o ensino à distância. Hoje, com a mudança do decreto, até mesmo a Univesp já se calcula que 50% dos polos da Univesp tendem a fechar, porque não vão atingir esse nível de exigência que traz o novo decreto. Quando o governo lá atrás institui o ProUni, o Programa de Universidade para Todos, que é uma excelente ideia, mas que precisa ser oxigenado, precisa ser mudado. Mas lá quando surgiu o ProUni, também foi um programa, um fomento muito grande na educação, com qualidade. Quando o governo do estado de São Paulo, existia um programa do estado, que era a Escola do Saber, onde o universitário trabalhava nos finais de semana para custear os seus estudos, também houve um boom com qualidade de alunos ingressando no ensino superior e, por tabela, melhorando a sua vida, né? Eu costumo dizer que nada transforma o ser humano que não seja a educação. É só pela educação que você vai conseguir ter uma transformação. Se eu pegar e te dar 10 milhões de reais, é seu. E se você não tiver educação, você não vai saber o que fazer. Na sua
a sua frase, ela junta um pouco a frase do Nelson Mandela, um pouco de Paulo Freire, dizendo que, né, você não consegue mudar o mundo se não for pela educação, né? E isso é interessante. Mas eu sempre tenho uma visão um pouco mais crítica da educação, e eu peço perdão por eu optar por uma outra linha de raciocínio que me faz sentido e, ao mesmo tempo, que me incomoda. Porque eu vi que quase todas as políticas públicas de educação que eu vi implementar, eu sou mais velho que vocês aqui, elas não passam pela criança. Elas começam pela faculdade, que é quando já se passou as maiores oportunidades das crianças se tornarem adeptas do estudo como um meio de progredir. Eu estou exagerando nisso, eu sou um pouco, né, sonhador nessa minha abordagem, mas eu vejo assim muito investimento no ensino superior eu vou falar de uma forma pejorativa e com certeza eu não me refiro ao grupo Unisep, porque eu inclusive fui, né, professor aqui, dei vários cursos aqui, que eu considero de muito boa qualidade. Mas assim, tem muita fábrica de diploma, que distribui diplomas. Você mesmo já comentou sobre essas instituições semiclandestinas que se aproveitam dessas brechas numa legislação meio frágil, né, meio propositalmente aberta demais, né, para que elas encontrem um jeito de ganhar dinheiro, né, E a educação da criança, aquela que vem lá formar a criança para que ela tenha vontade de estudar, eu acho ela menos atendida. Se a gente pegar você está coberto de razão. Se nós não mudarmos, de novo, criar uma política de Estado e que comece lá na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, nós não vamos melhorar o país. Esquece. Por que se investiu no passado, se investe mais em tese no ensino superior? Quando você vai buscar dinheiro lá fora, você quer saber se a sua população aqui dentro tem um nível de instrução. Então, o nível de instrução da população, você vai medir ali a quantidade de brasileiros com ensino superior. É verdade. E isso não deixa isso se tornou de uns anos para cá uma fábrica. Por quê? Nossa, o Brasil melhorou o índice de escolaridade, nós perdíamos para todos os países aqui da América Latina. É aquele discurso, né? É o discurso. A narrativa, né? Que se costuma falar hoje em dia, é uma narrativa mais do que uma realidade. Criou uma narrativa para que você pudesse ter dinheiro, buscasse dinheiro de investidores a taxas razoáveis aí para quem está subsidiadas, né? Subsidiadas, né? Agora, se você pegar os países desenvolvidos, se você não tiver uma criança, um adolescente numa escola integral, você não vai conseguir nada. Hoje, nós recebemos alunos, isso não é privilégio da Unisep Educacional, nós recebemos alunos semi-analfabetos no ensino superior, que entra para fazer um curso superior. Nosso mantenedor tem uma fala que ele diz que nós recebemos semi-analfabeto e nós temos que pegar esse aluno e deixar ele no mínimo mediano. E a responsabilidade é do porteiro da instituição, do zelador, do pessoal da equipe de limpeza, ao doutor, ao mestre, ao pós-doutorado, a todos que trabalham dentro da instituição. Isso é uma dificuldade enorme. Professor Pagan, quando eu entrei aqui, o professor Pagan dava aula aqui. Nós instituímos lá atrás algumas aulas, eu acho que até o professor Pagan chegou a dar aulas de nivelamento. Exato.
Eu trabalhei sim. E nas aulas de E nivelamento que havia- acontecia aos sábados. E havia em linguagem e havia na área de exatas também. Eu não me lembro se havia uma outra área, mas eu lembro que eram as duas áreas que acontecia de fato isso. Hoje, se eu abrir a boca dentro da instituição e falar que eu vou colocar aula de nivelamento, bom, você está maluco, né? Não aparece ninguém. Então, você usa um outro nome, você usa outras metodologias, que é para exatamente reforçar aquilo que este aluno deveria ter aprendido lá atrás. E que ele vem no famoso jogo de empurra-empurra. Então Você vai transferindo para frente, né? Eu vou Você colocar não reprova mais o Não. aluno, né? Não reprova mais o aluno lá no grupo escolar. Sim. Né? Como eu aprendi, eu era jardim da infância, grupo escolar, depois o ginásio, depois o colegial. Mas antigamente eu repeti. O segundo ano repeti em química, o segundo ano colegial, porque eu perdi uma prova, eu levei 0, não tinha para quem apelar, não havia razão, não havia instância para se apelar. Hoje é pagou, levou, né? Você paga uma taxa não sei aonde, aí você consegue refazer a prova e tal. Há uma mudança na forma como a educação faz, ela se... A narrativa é que ela se humanizou, mas é uma narrativa que ela humanizou e maximizou da nossa população. A criança com 3 anos tem que estar na educação infantil, a criança com 6 anos ela tem que entrar no Fundamental 1, no primeiro ano, que era a primeira série, e vai daí para frente. O problema é que quando ela entra lá, já com 3 anos, se ela tem alguma dificuldade, alguma patologia, você já não tem na escola pública alguém que acolha essa criança. E aí você vai no jogo do empurra, vai do infantil para o primeiro ano. Em tese, a criança com 6 anos já deveria pelo menos saber ler e escrever o próprio nome. E você pega alunos que chegam no ensino superior e que se você der uma prova com uma questão de 8 linhas ali, ele já não consegue responder porque ele se perde no raciocínio. Porque o texto é grande. Porque o texto é grande. O texto é grande. São 8 linhas. 8 linhas. Eu sou testemunha disso. Eu fui dar aula numa pós-graduação em gestão de projetos e realmente eu tinha, na hora de fazer o TCC, eu tive um aluno, professor, que ele me trouxe, a aula era sobre gestão do tempo em projetos, né? Você tem que cuidar do cronograma, fazer com que o projeto não se atrase, você cuide de recuperar o tempo que você perdeu em alguma atividade, renegociar prazo. Ele me trouxe um TCC de um circuito elétrico. E eu não tinha como discutir, eu até procurei, olha, acho que você entregou errado, a coisa tal. Não, é isso aí que vai mesmo, eu não quero saber e tal. E eu fui discutir com o reitor da faculdade, e o reitor da faculdade falou, olha, pode deixar comigo que eu resolvo isso. Eu reprovei o aluno, mas eu tenho certeza que ele recebeu o diploma, porque ele não estava preocupado em aprender, nem se preocupou, ele copiou um texto qualquer. E apresentou como se fosse um TCC, esperando que o professor não fosse ler, não fosse descobrir, porque também você está sujeito quando a educação ela falha em toda a cadeia, né? O erro pode acontecer em qualquer parte dessa cadeia, né? Você contando isso, me lembro de um caso, quando eu dava aula para uma turma de pedagogia. A faculdade em Limeira eram 120 alunos, então 119 mulheres e um homem na sala. Eu dava aula de informática na educação. E eu pedi um trabalho na ocasião, e aí uma aluna teve a coragem de me entregar um trabalho considerável, tinha lá suas 80, 100 páginas, né? Muito bem feito, capa, contracapa, dedicatória, índice, cumprir. A partir da 7ª página era xerox. Aí a última folha tinha uma conclusão. Eu peguei, zerei.
e entreguei para a aluna. Rapaz do céu, quase apanhei na sala. Porque os colegas disseram, não, é um absurdo, que a aluna, ela trabalha, ela tem um monte de dificuldades, tal. Pois é. E você reprovou ela. Eu falei, e o que Desumano, eu posso fazer? né? É desumano, Você é desumano, né? Tem. Naquela instituição, nós trabalhávamos com décimos, né? Então, a média era 5 e 4.9 você podia lançar a nota 4.9. Então, eu lancei a nota 4.9, o aluno foi para exame e no exame ele tinha que tirar 5, né, para passar. E ele tirou 4.8 e ele não passou. Aí, de novo, carro riscado, pneu furado, retrovisor quebrado, então, essas coisas acontecem. E o que é apenas um décimo? Custa você me dar um décimo? Eu falei, é muito simples, vamos fazer uma conta aí. Imagina que você vai fazer um financiamento bancário de 30 anos, 35 anos, 20 anos, um carro, e aumentar apenas um décimo na taxa de juros. Será que é relevante? Ou se você programar um foguete e errar o tamanho de uma peça de um foguete... Por um décimo. Por um aquela décimo. questão também, né? Pô, por um décimo. Então, como assim? Era só você estudar um pouco mais, faltou só um décimo. E eu sempre gostei quando o aluno chega para mim, não, professor, até hoje que eu estou na gestão, né? O aluno insiste em falar comigo, porque o professor Fernando Pagan me reprovou. Então vamos lá, vamos conversar. Chama o professor Fernando Pagan, você, e aí eu fico ouvindo a conversa de vocês. É só dar um ponto. Eu falei, é só pegar a sua prova, daqui a sua prova. Eu coloquei um ponto na prova. Você está me ofendendo? Eu falei, não sou eu que dou aula. Eu não dou aula, você tem que falar com o seu professor. O seu professor não te deu a nota, você tirou. Mas é só um pontinho que eu preciso. Não é assim. Mas isso é algo que está enraizado na nossa sociedade. Hoje em dia, você trabalha com IA, né? Então, o que a gente recebe na época de TCC... aqui, mas é interessante isso. Agora, parece que todo mundo descobriu a pólvora, né? Que todo mundo também foi carimbado com né, a marca de otário, né? Tatuado como otário, né? Porque o cara apresenta um texto que não tem nada a ver com ele, né? E nós trabalhamos com um software que é o Plagios, né? Então ele coloca lá o índice de similaridade, de cópia na internet e tal. E aí quando se recebe isso, tem uma equipe que passa e aí retorna, o professor vai retornar para o aluno. E tem aluno que fala, imagina, o que é esse Plagios aí? O que esse Plagios sabe mais do que eu? Quem é ele para falar que eu copiei da internet? Aí você dá um Google lá, você joga o texto e aparece a fonte inteira lá. O cara não consegue nem mudar, pô. Foi o que eu fiz com o texto que eu comentei do TCC. Eu peguei, na época, eu estou falando isso de 2017, 2018, eu peguei um trecho do coisa e joguei no Google. Ele pegou, me trouxe o texto exatamente igual, ele não copiou, ele até as figuras que tinham lá numa tese lá de eletrônica aplicada, o rapaz trouxe, quer dizer, o texto estava... Imagina hoje em dia, você tem como comprovar essa originalidade, né, em relação à inteligência artificial e tudo, né? Sim, nós temos revistas, nós temos 4 revistas aqui na Unisep Educacional, que é Gestão em Foco, Educação em Foco, Saúde em Foco e Direito em Foco. E nós recebemos artigos do Brasil inteiro. O ano passado eu recebi artigos fora da Unisep Educacional de mais 38 instituições do Brasil. Tenho artigos que eu recebo do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Bahia. E de uns tempos para cá a gente pega o artigo e passa no Plagios e devolve para o autor. Olha, tem um índice de similaridade aqui, de cópia, então você faz o ajuste ou você assina um termo se responsabilizando de que isso não é cópia, que a partir do momento que eu publico isso é responsabilidade. É responsabilidade nossa aqui da Unisep Educacional e já tivemos processos em função disso, antes de passar por uma verificação de artigos publicados e que eram plagiados de outros aí, enfim.
Por isso que existe um termo de direitos autorais que você assina, encaminha para a instituição. Se está similaridade, está certo. Às vezes dá mesmo um índice alto porque você fez citação, mas tem que ser referendado no final do teu artigo lá, e aí não tem problema nenhum. Mas a maioria acaba não entendendo e achando que vai de qualquer jeito, porque a educação é assim, vai de qualquer jeito, né? Educação não é prioridade. Tem essa questão do respeito, né? É o que eu falo, se você educa a criança para ela respeitar. Existe até aquele mito que dizem lá que no Japão o professor é consagrado por toda a população por ser o formador de professores, né? Quer dizer, o professor ele tem o respeito da população por ser uma figura importante no contexto da sociedade, né? Aqui a gente já não é mais, né, essa coisa. Eu me lembro das minhas professoras, elas eram idolatradas pela gente, ou temidas, né? Porque também existia aquele professor de biologia que era terrível, que reprovava, ou de física, né? Ou de matemática, ou de português, né? Tinha professores de português que eram temidas pelos alunos, pelo rigor, pela competência, pela qualidade que ela imprimia, né, na sua aula, no seu ensinar, né? Nós tivemos um caso aqui, né, você fala de respeito, né? Eu já tive casos de alunos que antes de se matricular, o aluno queria saber se determinado professor dava aula aqui. E eu falei, sim, o professor dá aula aqui. Então não vou matricular ainda. Era um professor que nós tínhamos em comum aqui com a Faculdade de Amparo e a Faculdade de Jaguariúna, um professor na área de contábeis, né? Muito correto, dava aula de contabilidade, não é uma disciplina fácil, e aquele cara que 19 horas estava na sala de aula e na época a aula ia até as 22h45 e ninguém saía antes das 22h45. Era um professor que não tinha problema nenhum de dar aula na sexta-feira. Então tinha aluno que já pegou aquela peça, você vai estudar lá, vê se esse cara vai dar aula para você. Se for, não vai, é difícil. Esse cara quer dar aula de sexta-feira até 15 para o final. Faz a chamada às 10h40 da noite. Esquece, ele reprova. Você vai questionar lá uma falta, o cara tem tudo, é organizado. Então, assim, representa um pouco disso que você falou, Edgar, que é o respeito para o profissional. Sim. Hoje isso se perdeu completamente. Mas é uma questão que eu vejo que é da nossa sociedade, né? A gente estava falando um pouquinho mais cedo, antes de entrar no ar, a gente vive uma sociedade judicializada. Isso. Essa era outra parte que a gente ia falar, né? Porque imagino que tem gente querendo ganhar diploma no grito aqui, não tem, não? Não sei aqui, mas eu já vi casos de pessoas que precisam do diploma e vão a juízo atrás desse diploma. Eles não vão para a escola, elas vão a juízo, né? Vou te dar um exemplo que ocorreu recentemente aqui. Uma aluna de um curso da área de saúde me procurou, ela estava indo para o último semestre do curso, e o último semestre do curso da área de saúde tem uma carga horária de estágio obrigatório em campo, que é muito grande. E a aluna prestou um concurso numa cidade vizinha que passou. E ela precisava entregar, para assumir o cargo público, entregar o certificado de conclusão do curso. E aí qual foi a ideia dela? Me procurou e falou, olha, estou aqui, estou com a matrícula feita, eu preciso terminar o curso agora em agosto. Aí, eu não entendi. Eu preciso terminar o curso agora em agosto. E o que você pode fazer para mim? Bom, eu nada, porque não tem como. Você tem X disciplinas. Tem uma carga horária toda. Uma carga horária de estágio e tal. E aí ela insistiu, saiu da reunião, ela voltou, chegou na casa dela, mandou um e-mail, eu respondi. Ela me mandou uma legislação que se aplicava na época da pandemia, em que foi editado portarias e que os cursos da área de saúde você podia acelerar o processo de formação até em alguns cursos, até pela necessidade que o momento exigia, né? Eu falei, isso aí já está revogado. Aí ela mandou um outro e-mail falando de uma legislação de um curso de engenharia. Eu falei, isso não se aplica, que você faz um curso da área de saúde. Isso foi numa sexta-feira.
No sábado eu estava com meu filho lá na cidade de Limeira, meu celular toca, eu falei, pai, o celular está tocando aí. Deixa eu atender. Era uma advogada, conhecida minha. Ô, Fábio, eu queria tirar uma dúvida aqui, porque uma aluna sua me procurou, que ela quer se formar. Eu falei, doutora, eu adoraria encerrar um curso, fazer 200 horas de estágio em 30 dias. Eu ia economizar uma fortuna com os meus supervisores de estágio que ficam ao longo do semestre letivo. E que eu tenho que respeitar o que diz a legislação, e quando você vai para um centro cirúrgico, por exemplo, você não pode ir mais do que 4 alunos. Eu adoraria fazer isso em um mês. Eu ia economizar muito. E eu já respondi para a aluna de que não é possível, né? Ela, não contente, mandou na segunda-feira um pedido extrajudicial. Uma intimação extrajudicial. Uma intimação. Notificação extrajudicial. Para que eu me pronunciasse em X nos dias. autos. É brincadeira. Ela queria terminar o curso. Tudo isso porque ela passou num concurso público que tem um edital. E que imagine que você leu o edital. E que tem uma exigência que tem uma exigência básica lá, que é o quê? Você tem que ser formado para você assumir o seu curso. Então ela achou que exatamente isso. Ó, eu vou lá, levo meu advogado, faço pressão e vou fazer tudo em 30 dias e está resolvido. Que até se houvesse essa brecha, ela foi tão insistente, importunou tanto, né, que você já teria também. É a pastelaria passado, da faculdade. Mas essa brecha não existe. Dá um pastel de queijo, eu quero um de palmito, faz um de carne, faz na hora aí, não quero dar vitrine. Agora, eu não quero dar vitrine, faz um na hora para mim. Eu falo para o pessoal o seguinte, né? Eu falo, olha, em tudo na vida, né? A gente tem que saber como a gente fala. Se você está precisando de alguma coisa, você tem que saber entrar, sair e se portar nas situações. E o pior caminho que qualquer um de nós pode seguir é na turbulência. Eu exijo, eu tenho meus direitos. Ok, você tem direitos, você também tem obrigações. Existe um caminho, uma legislação que tem que ser seguida. A gente não pode passar por cima disso. É verdade. Muito legal. Nós já estamos há 1h02 conversando aqui, né? Eu acho que passou muito rápido, mas eu não queria deixar de saber do professor Fábio qual é o seu hobby, o que você faz nas horas vagas, do que você gosta de fazer para atenuar essa pressão toda que você passa na sua profissão. Eu fiz uma mudança radical na minha vida de 2021 para cá. A gente começou a pandemia em 20 e em janeiro de 21 eu falei, eu vou mudar. Aí minha esposa falou, quero ver, você já falou isso várias vezes. Eu caí de 121 quilos para 90 quilos. Aí eu mudei meus hábitos de alimentação, eu incluí atividades físicas na minha rotina. Então eu faço atividade física, musculação, aeróbica, todos os dias, de segunda a segunda. Tá shape? Não é para ficar com shape em dia, longe de mim. Tá longe, aliás, está bem longe isso. Mas essas mudanças me trouxe um prazer que eu sempre tive e que eu tinha deixado porque não existia tempo, né? Que é a leitura. Eu sempre fui um leitor voraz. Eu leio Veja, eu não me lembro desde quando, há muito tempo. Na minha família lá, meu pai sempre comprava revista Veja, Estadão, Globo, as andanças que a gente fazia por aí. Era um devorador E eu parei, né? E aí, como eu comecei a fazer essa mudança, essa reengenharia da minha vida, pensando na saúde e também pensando na saúde mental, eu leio, mas eu leio algo que não tem nada a ver com o meu dia a dia. Então, eu gosto de ler biografias, gosto de ler histórias de políticos, leitura. E uma outra coisa que me distrai, é engraçado isso, né? Minha esposa que fala, agora está na hora do relax dele lá. Eu faço trabalhos manuais, eu sou péssimo, mas eu adoro rastelar grama, limpar a piscina, varrer o quintal, tirar pó das coisas e tal.
Isso distrai. Muito bacana. Isso consome o tempo, a energia também, né? Pisar no chão, né? Literalmente, exatamente. Pisar no chão, né? De descarregar bermuda, descalço, descarregando, cuidando, poda uma árvore aqui, vê uma planta ali, muda alguma coisa, literalmente muda algo de lugar. Então isso me distrai, mas principalmente a leitura. Então eu procuro ter uma rotina que melhorou minha qualidade de vida, um outro hábito que eu adotei de 21 para cá. A hora que eu chego em casa, o meu celular fica na cozinha. Então, ali eu não vejo mais. Eu falo, todo mundo que me conhece fala, não adianta ligar para o Fábio que ele não atende. Se for depois das 21 horas, esquece. Já era. Não vou atender. Não sou médico, não sou advogado, não sou eu que vou tirar da cadeia, não sou eu que vou salvar. Sem chance. Não é bombeiro. Não sou bombeiro. É só no dia seguinte, eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, aí eu pego e vejo e coloco tudo em dia. Mas depois das 21, me erra. Não sou eu. Muito bom. Viu, Fábio? Deixa eu me recordar aqui. Um dia nós viemos aqui para testar os equipamentos. E aí, sabe, foi um teste mesmo. E aí até eu brinquei nesse dia, né? Que quando eu trabalhava aqui, eu fui passar o Réveillon em Porto Seguro. E nós pegamos o mesmo voo. Exatamente. E ficamos no mesmo hotel. Mas assim, aí teve uma vez também, não sei se você vai se lembrar, que nós nos encontramos em Monte Verde. E eu encontrei com você fazendo a trilha das Araucárias. Mas você estava... Então, ou seja, você está ótimo agora, viu? Fique tranquilo. Está com shape em dia. Mas, ó, eu quero que você indique, então, um livro aí que você tenha lido ultimamente, um último livro que tenha impactado, pode ser um livro de biografia, como você disse, um livro que você recomendaria, então, para quem está nos ouvindo. O último que eu li foi as 48 Leis do Poder. Ele faz uma leitura... de todos os pensadores da história e traz isso para um momento atual de como você tem que tratar isso, e a biografia do Barack Obama. São 2 livros bem indicados aí que gosto muito. Tá lá na fileira para ler a biografia do Boninho, acho muito interessante, mas eu só comecei ainda, tem umas histórias ali hilárias. Do Jô Soares também é muito bom, tem umas histórias muito bacanas. Da Rita Lee, vale a pena ler, também tem umas passagens ali bem interessantes aí. Muito bacana. Então, por falar em leitura, eu vou te presentear com um livro meu. É um livro de crônicas, não tem alta leitura aqui, são histórias, são abobrinhas do dia a dia. Você é meu amigo já faz alguns anos. Bacana. Tomara que você... Vou ler e depois nós vamos discutir, falar algumas partes aqui do livro. Né? Tá bom. E aí fica uma dica aí. Meu filho, eu sempre... E isso eu aprendi com meu pai, a questão da leitura. Lá atrás, eu ia na banca de jornal com meu pai, comprava o Estadão. Nós moramos um período ali próximo ao Rio de Janeiro, o Globo. Ele pegava o Globinho, o Estadinho e me dava e eu lia. Sim, né? Eu fazia isso com a Folhinha de São Paulo. Com a Folhinha de São Paulo. Né? E quando o meu filho nasceu, eu fiz isso durante muito tempo com ele. Né? E o meu filho, ele lê em torno de uns 10 a 15 livros por ano, fácil, até hoje. É um hábito, é um hobby dele, é a leitura. E é engraçado, né? Porque ele tem 20 anos e ele comenta isso com os amigos dele. Ele é um ET, né? Marciano ele, né? É um marciano. É um marciano, já estou chamando ele de marciano. Pois é como você ir, você fala, vamos para uma balada, vamos no teatro? Vamos no teatro. Vamos assistir um show? Não, vamos no show. Desde que eu possa ficar numa mesa sentado lá, tranquilo. Né? E ele tem os mesmos hábitos. Muito mas bom. É o que a gente pode literalmente deixar como legado, filhos, né? É isso, né? Eu falo que para o meu filho eu vou deixar só uma coisa, educação.
Isso. Aí quando ele pergunta, mas você tem uma casa aqui, um negócio ali, o que você vai fazer? Foi quando você terminar a faculdade, eu vou vender tudo, me aposentar e ficar viajando. Essa é o meu propósito também. Eu divido com você essa mesma intenção. Esse é o objetivo, vamos ver, ainda temos um tempinho aí. Vamos ver se a gente dá conta de fazer isso. Exatamente. Eu queria saber assim, você tem tempo livre aí para você dizer o que você quiser para encerrar o nosso programa. Diga aí o que você achou, como é que você se sentiu aqui conosco, a nossa companhia. Bom, primeiro agradecer ao Edgar Jorge, ao professor Fernando Pagani pelo convite, fiquei muito honrado. O Edgar até perguntou se tinha algum tema sensível aí que não podia tocar e tal. Eu falei, não, tranquilo, livro aberto, vamos falar do que tiver que falar, tá, não tem erro não. Gostei muito, acho que é uma iniciativa importante de vocês, tem que continuar, tem que trazer pessoas da comunidade, os mais diversos. Palavreiada. Isso logo você vai Eu decorar. falei umas 30 vezes, palavreiada. Eu acho que tem tudo para estourar, vocês continuarem trilhando esse caminho, é importante. Trazer conhecimento, trazer história, trazer os causos aí, para que todos possam ouvir. É isso aí, muito obrigado. Nós que agradecemos e principalmente aí por ter esclarecido, né, esse novo decreto que é importante, principalmente aí para divulgar essa nova informação. E foi um prazer, né, esse bate-papo, revê-lo e voltar, logicamente, no lugar que eu trabalhei durante 10 anos. Muito obrigado, Fábio. Eu fiquei muito feliz, eu achei muito proveitosa a nossa conversa, foi descontraída, mas a gente passou batido sobre um monte de questões aí interessantes que eu acho que quem nos assistir, né, vai tirar proveito também, né? Essa questão do decreto, acho que ainda tem muita coisa para vir aí. Mais para frente a gente pode até fazer um outro bate-papo aí, quando tiver mais informações, quando tudo estiver mais consolidado. É isso. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, nesse episódio do Palavraiada, com a presença do professor Fábio, pró-reitor administrativo do Unifia. E a gente se vê por aí. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais, tchau. Até lá.